Muito bem, então estamos já na parte 8 desta série de estudos. São 10 estudos no total, são 10 temas. Já analisámos 7 e, se bem se recordam, no estudo anterior, fazendo um pequeno resumo, podemos constatar a história da Igreja de Laodiceia, do período cristão que se refere à Igreja de Laodiceia. Confirmamos que esse período estava relacionado com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e vimos um pouco da sua história. E chegamos ao final do estudo desse período de Laodiceia, onde nós verificamos que a Igreja Adventista começou a ter certas doenças, certos problemas, e então que o próprio Senhor, no livro do Apocalipse, deu o remédio, deu a cura para essas enfermidades. Mas, infelizmente, a cura que foi visível no ano 1888, ou melhor, os remédios que Deus quis dar, que Jesus quis dar, mas, infelizmente, a Igreja Adventista não aceitou esses remédios para as enfermidades que trazia dentro de si. E então deixámos uma pergunta no ar, que era como é que a Igreja Adventista ia proceder numa crise que estava prestes a instalar. Portanto, em 1888 rejeitaram a mensagem de Cristo, nossa justiça. Ellen White é clara que diz, quando rejeitaram isso, que rejeitaram o próprio Cristo, não é? Portanto, a própria Igreja Adventista rejeitou Cristo. E então, em 1888, vimos que se estava a aproximar da Primeira Guerra Mundial, e nós deixámos essa pergunta no ar. Como é que a Igreja Adventista se ia comportar quando instalasse essa crise? Será que ia manter-se fiel aos princípios que tinha recebido de Deus? Ou será que, como muitas outras dominações religiosas através dos tempos, acabaram por também transgredir a lei de Deus e infringir aquilo que fazia com que essa igreja se mantivesse como pura e santa aos olhos de Deus, não é? Portanto, essa foi a pergunta que ficou no ar e nós então agora vamos responder e vamos ver se foi necessário, como nos 3 períodos anteriores, nós vimos que houve um remanescente, vamos confirmar se foi necessário também haver um remanescente deste período profético da Igreja de Cristo, porque uma igreja anterior tinha apostatado. Muito bem, vejamos então um pouco sobre a ideologia dos pioneiros adventistas sobre a guerra. Antes da Primeira Guerra Mundial já tinha existido uma guerra nos Estados Unidos, portanto, a famosa Guerra Civil, uma guerra entre o Norte e entre o Sul. E nós vamos ver qual foi a postura dos pioneiros adventistas quando instalou esta guerra. Vamos ler este texto, Estudos Escolhidos Testemunhos, página 436 e 437, que nos diz: Os que amam os mandamentos de Deus acatarão as boas leis do país. Mas se os mandatos dos governantes são tais que são contrários às leis de Deus, a única pergunta que contestar é: obedeceremos a Deus ou ao homem? Muito bem, então a Guerra Civil Americana. O que foi isto da Guerra Civil Americana? A Guerra Civil Americana foi uma guerra travada nos Estados Unidos do ano 1861 a 1865 entre o Norte, que ficou conhecido como a União, e o Sul, que era a Confederação. A Guerra Civil começou principalmente como resultado da longa controvérsia sobre a escravatura das pessoas de cor. Muito bem, uns queriam manter a escravidão, queriam que as pessoas de cor continuassem a ser escravas, e outros defendiam que deveriam ser livres como qualquer outra pessoa, pois eram seres humanos. E então daqui foi onde resultou esta grande guerra civil entre os Estados Unidos, entre o Norte e o Sul, que foi uma guerra que trouxe realmente muitas consequências para pessoas, milhares de pessoas que morreram, não é? Foi uma guerra terrível. E o povo adventista também se viu de alguma maneira envolto nesta guerra. Vejamos uma visão da irmã Ellen White sobre a guerra civil. Não há uma pessoa nesta casa que tenha sequer imaginado os problemas que estão por acontecer nesta nação. Nesta visão, vi grandes exércitos de ambos lados reunidos no campo de batalha. Ouvi o estrondo dos canhões e vi os mortos e os moribundos de ambas partes. Então vi-os apressando-se para lutar corpo a corpo. Depois vi o campo depois da batalha, coberto de cadáveres e moribundos. Depois fui transportada a uma prisão e vi os sofrimentos e a miséria dos necessitados.
Também fui levado aos lares daqueles que tinham perdido os seus maridos, filhos ou irmãos na guerra e vi a sua angústia e desesperação. Portanto, aqui vemos um relato de uma visão da irmã Ellen White de algo que iria acontecer, não é? Então ela tem esta visão catastrófica, terrível, das consequências da guerra. Muitas mortes, muitos corpos no campo de batalha, separação entre pais e filhos, muitos presos, outros mortos. E até uma visão terrível que Ellen White teve sobre esta guerra civil. A primeira vez que o povo adventista teve que fazer frente ao assunto da guerra foi quando surgiu a Guerra Civil nos Estados Unidos. Quando esta guerra começou, o problema era mínimo para a Igreja, pois o exército era composto de voluntários. No entanto, com o conflito a aumentar cada vez mais, o governo americano estabeleceu um sistema de recrutamento obrigatório. Então vemos que, ainda que no início tivesse ou atuasse unicamente com voluntários para a guerra, passado algum tempo o governo começou a implementar, portanto, um sistema de obrigatoriedade para cumprir com este serviço militar. Portanto, de alguma maneira, os adventistas também estavam agora a ver-se colocados na guerra, porque se os outros eram obrigados, estes teriam que ser também obrigados a participar na guerra, algo que não queriam, porque não queriam nem derramar sangue, nem infringir o 4º mandamento da lei de Deus, não queriam matar também, não é? Portanto, o 6º mandamento. E então, como a Igreja se viu envolta nesta crise, James White, o marido da irmã White, escreve um artigo na Review and Herald que se intitulou A Nação. E ele escreve: o 4º mandamento dessa lei diz: lembra-te do dia de sábado para guardá-lo santo. O 6º diz: não matarás. Mas nos casos de recrutamento, o governo assume a responsabilidade da violação da lei de Deus e seria loucura resistir. Seja o que for que tenhamos a dizer do nosso amável presidente, seu gabinete ou de seus oficiais militares, é cristão honrar toda a boa lei do nosso país. Então, James White escreve na Review and Herald e admoesta para que os adventistas acatem a lei do país, a lei do governo, e se lhes é requerido irem à guerra, então que o façam. Agora, claro, James White não foi um profeta, foi o marido de uma profeta. E depois de James White escrever este artigo, é dada uma visão à irmã White sobre como devia proceder o povo de Deus numa guerra. E então Ellen White escreveu: foi-me mostrado que o povo de Deus, que é o seu principal tesouro, não pode ocupar-se nesta guerra, porque se opõe a cada princípio da sua fé. No exército não podem obedecer à verdade e ao mesmo tempo às ordens dos oficiais. Haveria uma contínua violação da consciência. Os homens do mundo são governados pelos princípios do mundo e não podem apreciar outros princípios. A política mundana e a opinião pública compreendem o princípio de ação que os governa e que os faz aparentar que fazem bem, mas o povo de Deus não pode ser governado por estes princípios. Então nós vemos claramente que a visão que Deus deu à irmã White foi que o povo de Deus não se poderia ocupar naquela guerra. E então ela vem contrariar tudo aquilo que o marido tinha dito, não é? O marido falou com a melhor das intenções, porque, claro, o povo questionava os líderes o que é que eles iriam fazer. E o irmão James White respondeu dentro da sua sabedoria o que ele pensava que seria melhor. Mas quando Deus dá uma visão, a visão então teve que ser aceita. E então a mensagem do Senhor foi que o povo adventista não entrasse em guerras e que não participasse naquela guerra. Mas vejamos então qual foi o comunicado do governo federal dos Estados Unidos enquanto a esta guerra. Os membros de denominações religiosas que foram sorteados para o serviço militar e que estabelecem perante a junta de conscrição que por razões de consciência se opõem ao porte de armas e que as suas regras e princípios de fé assim o proíbem e que a sua conduta foi uniformemente consequente com a sua profissão, serão designados a cumprir os seus deveres nos hospitais ou a cuidar dos libertados, portanto dos negros, ou serão expulsos pagando $300
às pessoas que sejam designadas para esse efeito pelo secretário de guerra. Então esta foi a postura que o governo federal dos Estados Unidos tomou para com aqueles que apelavam para razões de consciência para não participar na guerra. E então houveram 3 possibilidades que este governo deu. É curioso vermos qual foi então a resposta da Igreja Adventista nessa altura. A comunidade de cristãos conhecida com o nome de Adventista do Sétimo Dia, baseada na Bíblia como regra de fé e de vida, é unânime em afirmar que as suas doutrinas são contrárias ao espírito e ao exercício da guerra, razão pela qual sempre se opôs por razões da consciência ao porte de armas. Se há uma parte da Bíblia que nós, como povo, podemos indicar mais que qualquer outra, é a lei dos 10 mandamentos, que consideramos lei suprema, que deve ser tomada no seu significado mais evidente e literal. O 4º destes mandamentos exige o cessar do trabalho no 7º dia da semana. O 6º proíbe tirar a vida, ambas coisas impossíveis de observar, acreditamos, enquanto se cumpra serviço militar. A nossa prática religiosa conformou-se uniformemente a estes princípios, pelo qual os nossos membros não se sentiram livres para alistar-se no serviço. Em nenhuma das nossas publicações defendemos ou orientamos o costume de portar armas. E uma vez alistados, antes de violar os nossos princípios, preferimos pagar e ajudar reciprocamente para prover os $300. Então aqui vemos qual foi a resposta da Igreja Adventista ao comunicado do governo federal. As 3 hipóteses que eles deram, então a Igreja Adventista disse que, em vez de se alistarem, preferiam pagar os $300. Portanto, cada pessoa que fosse selecionada para cumprir e que não quisesse ir por razões de consciência, então teria que pagar estes $300. Agora, $300 para nós hoje em dia parece pouco, mas $300 naquela altura equivalia mais ou menos a um ordenado anual, um ano de trabalho. James White recebia anualmente aproximadamente $300. Portanto, vemos que era um valor muito elevado. E os irmãos ajudaram-se entre todos, aqueles que não eram selecionados, todos juntavam para poder então prover os meios para que os irmãos que infelizmente eram selecionados para participar na guerra tivessem estes $300 para poder então pagar e não violar os 10 mandamentos da lei de Deus. Agora, como procedia a Igreja Adventista com aqueles que participavam de livre vontade na guerra? Aqui temos na Review and Herald, vamos mostrar 2 exemplos. Como a inscrição voluntária no serviço de guerra é contrária aos princípios de fé e práticas dos Adventistas do Sétimo Dia, contidos nos mandamentos de Deus e a fé de Jesus, eles não podem conservar aqueles que dentro de sua congregação se alistam. Enoch Hayes foi por isto excluído dos membros da Igreja de Battle Creek por votação unânime da Igreja no dia 4 de março de 1865. As igrejas de Plum River e Greenvale, reunidas no dia 22 de janeiro e depois da devida deliberação, retiraram a Hiram Bates a posição de membro de igreja, quem se havia alistado voluntariamente no exército dos Estados Unidos, demonstrando com isso que ele não estava em harmonia com os critérios dos Adventistas do Sétimo Dia. Muito interessante, então podemos ver que nestes 2 exemplos, de 2 pessoas que eram membros de igreja adventista, que se alistaram então voluntariamente, a Igreja Adventista tomou a decisão de os retirar como membros de igreja. Eles já tinham afirmado que isso era contrário aos princípios que a Igreja defendia. E então eles, quando se alistaram voluntariamente, então foram retirados de membros. Portanto, a Igreja não só era contra em participar na guerra, como também não aceitava que seus membros participassem na guerra e continuassem como membros. Após finalizar a guerra, os delegados reunidos como Associação Geral, em maio de 1865, elaboraram a seguinte resolução, a qual foi publicada na Review and Herald de 23 de maio de 1865. Resolveu-se que reconhecemos o governo civil como ordenado por Deus para manter a ordem, justiça e a paz no país, de modo que o povo de Deus possa conduzir tranquila e pacífica, com toda a bondade e honestidade.
Em harmonia com o governo, reconhecemos que seja justo render tributo, impostos, honra e reverência às autoridades civis, como está prescrito no Novo Testamento. Enquanto damos deste modo com prazer a César as coisas que as Escrituras mostram que são suas, sentimos-nos na obrigação de rejeitar cada participação em atos de guerra e derramamento de sangue, porque são inconscientes com os deveres que nos foram prescritos pelo nosso Divino Mestre em relação a nossos inimigos e toda a raça humana. Então quer dizer que nesta guerra civil de 1861 a 1865, a posição dos pioneiros adventistas é que eles eram contrários à guerra. Os pioneiros não aceitaram derramar sangue, não permitiram que os seus membros fossem, como membros, não é, participar em guerras. E se o fizessem voluntariamente, até eles eram retirados como membros de igreja. Vejamos a última resolução que eles tomaram. Também foi escrita na Review and Herald, de 28 de maio de 1867. Segundo o juízo desta conferência, portar armas ou participar na guerra é uma direta violação dos ensinos do nosso Salvador e do espírito e letra da lei de Deus. No entanto, consideramos o nosso dever render respeito aos governadores civis e obediência a todas aquelas leis que não estejam em conflito com a palavra de Deus. Para pôr em prática esses princípios, pagaremos os impostos, as portagens, reverência e etc. Portanto, aceitam seguir as leis da terra quando elas não estão em conflito com as leis de Deus. Isso é como qualquer cristão deve atuar. Aliás, a Bíblia diz que as autoridades foram colocadas por Deus. Portanto, se há leis que não estão em conflito com as leis de Deus, nós devemos então segui-las e colocá-las em prática. Mas a partir do momento que entram em conflito com aquilo que Deus diz, então nós nos podemos acatar. Isto foi aquilo que o Senhor deixou escrito na Bíblia, foi aquilo que a serva do Senhor também deixou e foi aquilo que os pioneiros da Igreja Adventista colocaram também em prática, não permitindo que os seus membros fossem à guerra e também não pactuando com essa situação quando alguém voluntariamente se inscrevia e participava em atos de guerra. Agora, esta posição também foi aceita na Europa, não apenas nos Estados Unidos, onde estava a Irmã White, onde estavam aqueles pioneiros, mas também foi aceita na Europa. A posição de não combatentes foi aceita também na Europa, tal como indica a seguinte declaração da revista adventista Herald der Wahrheit, do dia 6 de agosto de 1906. Os adventistas aborrecem o derramamento de sangue humano como um pecado de morte. E por esta razão apenas negamo-nos a obedecer, se nos ordena, como soldados a disparar sobre outros. Então aqui, até este momento, podemos ver que a postura da Igreja Adventista e dos pioneiros era contrária ao derramamento de sangue. Esta foi a postura que tiveram os pioneiros adventistas quando passaram por esta crise da guerra civil. Mas houve a guerra civil. Depois houve então o Congresso de Minneapolis, onde rejeitaram a cura, os remédios para as enfermidades que o Senhor lhes estava a dar. Aquelas enfermidades que nós vimos no estudo anterior, portanto, a riqueza espiritual, a cegueira, a falta de Espírito Santo, a falta da justiça de Cristo, todas essas enfermidades com quais a Igreja Adventista estava a ser caracterizada. Quando veio o Congresso de Minneapolis e Deus quis trazer todas as curas, não foram aceitas, não é? E então agora surge a pergunta: como é que eles iriam atuar numa crise maior? Como é que eles iriam atuar quando rebentou a Primeira Guerra Mundial? E é muito interessante, temos aqui uma declaração de um ex-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Charles Watson, e ele disse uma altura: é loucura permanecer em tempo de guerra fiel aos mandamentos de Deus. Quer dizer a todos aqueles mártires que, quando estavam a ser crucificados, quando estavam a ser queimados vivos no tempo dos imperadores romanos, que queriam ser fiéis a Deus. Foi loucura? Bem, para algumas pessoas pode parecer loucura, mas eu defendo que nós devemos manter-nos fiéis aos princípios divinos. Não nos podemos deixar nem comprar, nem vender. Eu penso que não é loucura nós mantermos fiéis aos princípios de Deus.
acho que os teremos que fazer e provas maiores virão agora no futuro, não é? Portanto, queira o Senhor ajudar-nos a manter-nos fiéis e não acharmos que é loucura os mandamentos de Deus. No início do século XX, o mundo estava já a ponto de arrebentar, como uma bomba à qual apenas faltava acender o rastilho. Segundo afirmam os historiadores, esse rastilho foi aceso no dia 28 de junho de 1914 na Europa, quando o arquiduque Francisco Fernando de Áustria, herdeiro da coroa do Império Austro-Húngaro, e a sua esposa, foram assassinados nas ruas da cidade de Sarajevo, na Bósnia. Com estes disparos homicidas, o jovem nacionalista sérvio fez salar esse barril de pólvora chamado pela história Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, não tinha iniciado apenas uma crise ruinosa para o mundo envolto nessa luta bélica, mas também um sarandeio dentro da Igreja de Deus. Mas então, como atuou a Igreja Adventista agora perante esta guerra? Já vimos que na outra guerra que se manteve fiéis aos princípios, aos 10 mandamentos, que não aceitou derramar sangue, não aceitou matar, não aceitou infringir o sábado. Mas qual seria a sua postura agora perante então esta guerra? Vejamos qual era a posição um pouco antes da Primeira Guerra Mundial iniciar. A Escola Sabatina número 6 da Igreja Adventista de 1914, que tinha por título Deveres frente às autoridades, advertências para os últimos dias, perguntava o seguinte. Pergunta número 1. A quem deve estar sujeita cada pessoa? E citam Romanos 13:1. Agora, a resposta a esta pergunta, elaborada pela mesma Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, diz na sua nota: sujeitem-se alegremente e obedientemente, não sigam as revoltas dos gentios, mas aceitem o espírito rebelde dos judeus, porque toda a autoridade é ordenada ou colocada por Deus. As suas prescrições referem-se a uma autoridade já existente. Estamos obrigados a obedecer-lhe em todos os assuntos legais. Mas quando o poder civil nos ordena transgredir a lei de Deus, devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Também noutras lições da Escola Sabatina de 1914, um pouco antes de começar a guerra, foi dito: temos que respeitar os organismos da autoridade como ministros de Deus, mas apenas se servem verdadeiramente ao Senhor. Se eles transmitissem normas em oposição direta aos mandamentos de Deus, então o nosso dever será desobedecer à autoridade secular, ainda sob ameaça de castigo, e obedecer ao Senhor. Este procedimento está claramente confirmado na história da libertação dos 3 jovens do forno ardente e no episódio da salvação de Daniel da fossa dos leões. Ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial começar, nas próprias escolas sabatinas que estavam preparadas, que foram preparadas pela Conferência Geral dos Adventistas, vemos que eles estavam contrários à participação nas guerras. E eles ensinavam isso. Era como se fosse um aviso da parte de Deus para aquilo que viria e como é que o povo deveria atuar. Agora, será que realmente fizeram isto? Será que seguiram estes conselhos ou será que atuaram de outra maneira? Vejamos. A posição da Igreja Adventista após iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então aqui vemos uma carta escrita para os senhor general e ministro de guerra. Como se desconhece com frequência o nosso ponto de vista com respeito à nossa relação com as autoridades e também a nossa posição frente às obrigações do serviço militar, especialmente como se considera a recusa do serviço em tempo de paz no dia de sábado, toma a liberdade de participar humildemente a Sua Excelência os princípios dos Adventistas do Sétimo Dia da Alemanha, especialmente no tempo da presente guerra. Baseamo-nos nas Sagradas Escrituras e esforçamo-nos em praticar os princípios do cristianismo, guardando, portanto, também o sábado como o dia do descanso colocado por Deus e negando-nos a fazer qualquer trabalho nesse dia. Mas sentimos-nos obrigados neste tempo de guerra atual a defender a pátria e, perante estas circunstâncias, tomar também as armas no dia de sábado. Seguimos também o que diz em 1 de Pedro 2:13-17. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores, temei a Deus, honrai ao rei. Então agora aqui vemos que a posição da Igreja Adventista estava a mudar. E agora vemos como eles estão a dizer que se sentem obrigados a participar
na guerra, que é algo que os motiva. Participamos a todos os nossos membros este princípio e solicitamos a todas as nossas igrejas que convoquem reuniões especiais de oração para pedir a Deus a vitória das armas alemãs. Muito interessante. Então agora diz que convocaram e estão a enviar esta informação a todas as igrejas para que, então, que os membros participem na guerra. E então afirmam inclusivamente para que as armas alemãs sejam vitoriosas. E agora eu pergunto, mas não haviam irmãos adventistas na Áustria, na Suíça, em Itália, em Espanha? Nos outros países também existiam irmãos adventistas. Como é que uns adventistas podem estar a desejar que os outros percam uma luta, que os outros estejam em luta, que os outros inclusive morram nessa luta, numa batalha que iriam travar? Não é? Parece que é um pouco incoerente com aquilo que o Senhor nos ensina. Como é que nós podemos estar a desejar o nosso bem em detrimento, não é, do mal dos outros? Porque as outras pessoas então iriam estar mal, os outros irmãos dos outros países iriam estar a sofrer. Mas, infelizmente, foi esta a posição tomada pela Igreja Adventista após a guerra estalar. Então eles agora aceitam participar na guerra. Vejamos uma declaração também da divisão europeia. Como seguidores de Cristo, através do poder de Deus, devemos nestes dias ser honestos, obedientes e sujeitos aos serviços da nossa terra. Devemos cumprir os nossos deveres militares com alegria, enquanto estamos no serviço ou somos chamados a servir, para que os oficiais encarregados nos encontrem valentes e verdadeiros soldados, que estão dispostos a morrer pelas suas casas, exército e pátria. O nosso destino está nas mãos de Deus. Aqueles que ficam em casa devem provar aos seus vizinhos que são mentes nobres e que são cheios de amor de Cristo, preparados para aliviar de todas as maneiras possíveis a dor dos doentes, feridos, pobres, viúvas e órfãos. Desafiamo-los a não perder a vossa coragem e a ser pacientes na aflição, atuando como Moisés, de quem canção esperamos cantar algum dia. Não nos esqueçamos de buscar com seriedade a palavra de Deus e, sobre todas as coisas, quando te aproximares ao trono da graça, não te esqueças de orar pelo nosso governo e pelo nosso exército. Muito interessante. Então, agora aqui nós vemos que a divisão europeia dizia que nós não nos devemos esquecer das nossas obrigações militares. Portanto, uma vez mais, faz essa alusão para que os membros da igreja então participem na guerra. Ou seja, tudo aquilo que os pioneiros defendiam em 1863, naquela guerra que atravessaram, agora vem dizer o oposto. Agora a Igreja Adventista vem dizer, não, participem na guerra, infringam o dia do sábado e também o sexto mandamento, portanto, matem. E matem, inclusive, no dia de sábado, que isso não é infringir a lei de Deus. Mas vejamos agora o que escreveu então a irmã White e a sua reprovação enquanto algo do género. Muitos, tanto entre ministros como entre o povo, estão tripudiando sobre os mandamentos de Deus. Assim é insultado o Criador do mundo, e Satanás ri, triunfante dos sucessos de seus enganos. Satanás tem sido perseverante e incansável em seus esforços por levar a cabo a obra que iniciou no céu, mudar a lei de Deus. Grande parte da professa Igreja Cristã, por sua atitude, se não por suas palavras, mostra que aceitou o mesmo erro. Ele preparou sua enganosa cilada, esperando levar cativos o mundo e a Igreja. Mas nem todos caíram na armadilha. Uma linha de distinção está sendo traçada entre os filhos da obediência e os filhos da desobediência, entre os leais e fiéis e os desleais e infiéis. Dois grandes grupos se formam, os adoradores da besta e sua imagem e os adoradores de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Muito interessante. Então aqui vemos como estão formando dois grupos e uns são os adoradores da besta. E recordam-se em estudos anteriores que nós falámos da besta, falámos do corno pequeno. Isso tudo porquê? Qual foi a grande obra do corno pequeno? Foi realmente mudar a lei de Deus. Portanto, infringir a lei de Deus. Toda essa batalha com o corno pequeno não é que o papado foi realizando através da história, por influência de Satanás. Agora, houve uma igreja que foi chamada para restaurar aquilo que o corno pequeno tinha feito, aquilo que Satanás tinha feito através do papado, que era infringir e mudar a lei de Deus. Foi chamada uma igreja, a Igreja Adventista do sétimo dia, para restaurar então novamente a verdade do sábado,
mas agora chega a uma hora crítica da sua história e acabam por atuar da mesma maneira. E então infringem também o sábado. E dizem que não tem importância infringir o sábado se é em tempos de guerra. Que mais vale ir a uma guerra e matar e infringir o sábado do que ficar em casa ou do que possivelmente ser preso, do que, portanto, então continuar a guardar os mandamentos de Deus. Esta foi uma grande batalha, tem sido uma grande batalha entre Satanás e entre Cristo. Satanás a tentar calcar, pisar a lei de Deus, porque diz e tem afirmando que é injusta. E Jesus se metendo um povo, um remanescente, um pequeno povo pequeno, que é teimoso e que vai levantando o estandarte da verdade e que não se deixa nem pisar nem calcar e vai levantando sempre os 10 mandamentos. Porque Tiago diz que nós podemos cumprir toda a lei, mas se falharmos num preceito, somos culpados de todas, não é? Portanto, quando a Igreja Adventista, depois de recusar os remédios dados em 1888 no Congresso de Minneapolis, chega agora a 1914 e então alcança a maior apostasia da sua história, Deus já não poderia muito mais tempo permitir que essa Igreja continuasse a ser a fiel depositária das verdades divinas. Mas isso vamos continuar e vamos ver um pouco mais à frente como é que isso se desenrolou, não é? Muito bem, vejamos agora um orgulho da Igreja Adventista por participar na guerra. Imaginem que chegaram a um ponto que agora estavam orgulhosos por serem dessas pessoas que estão a participar em atos violentos e sangrentos. A acusação realizada contra nós, argumentando que somos antimilitaristas, foi provado como sendo falsa. Na mobilização de 1914 e também durante a guerra de 1916 a 1918, os adventistas do sétimo dia eram centenas, informaram eles mesmos. Os seus superiores, e em muitos casos, expressaram elogios sobre eles e lhes deram testamento do seu fiel serviço realizado durante o tempo da guerra. O ensinamento da Escritura que diz: dá a César o que é de César, aplica-se aos adventistas em todas as situações. Eles cumprem conscientemente o seu tempo militar exigido, com armas na mão em tempo de paz, assim como em tempo de guerra. E um grande número de adventistas destacou-se pelo seu valor na guerra mundial e muitos peitos foram condecorados com medalhas de elevado reconhecimento devido à sua valentia. Vemos como existe um orgulho da parte dos adventistas por participar em atos violentos. Agora, algo que eu queria mencionar também e queria comparar, fazer um paralelismo de Ellen White com o profeta Samuel. Alguns adventistas argumentam contra a reforma dizendo: se este movimento de reforma fosse de Deus, a irmã White tê-lo-ia aceito e apoiado. Mas vemos que ela não se afastou da Igreja Adventista. Perante este tipo de afirmação, temos que contestar com um exemplo bíblico. Quando o povo de Israel, sob a direção do rei Saul, estava a ponto de enfrentar com os seus inimigos tradicionais, os filisteus, quis acudir ao profeta Samuel para que os orientasse e apoiasse, mas já era demasiado tarde. Foi quando a nação era torturada por conflito interno, quando o conselho calmo e inspirado no temor de Deus, dado por Samuel, se mostrava mais necessário, foi então que Deus deu repouso ao seu idoso servo. Fora Samuel que os ensinara a amar e a obedecer a Deus, mas agora que ele estava morto, o povo sentia achar-se abandonado nas mãos de um rei que se unira a Satanás e que de Deus e do céu divorciaria o povo. Tanto Samuel como Ellen White foram chamados ao descanso quando o povo mais necessitava deles. Mas isto porque não quiseram ouvir os chamados de admoestação. No congresso da Conferência Geral, no ano de 1913, queixou-se com muita preocupação perante os dirigentes mundiais de que os seus chamados a fazer essa reforma do congresso anterior celebrado em 1909 não tinham sido ouvidos. Mas resulta que neste congresso de 1913 também não foram ouvidos esses conselhos e exortações. Decepcionada com tal situação, a irmã White chegou então a dizer o seguinte: às vezes penso que já não assistirei mais às grandes reuniões do nosso povo, porque as minhas mensagens, ao que parece, causaram pouquíssima impressão nas mentes dos nossos dirigentes, uma vez concluídas as reuniões. A menos que haja decidida reforma entre o povo de Deus, ele apartará deles a sua face.
Então vemos como a história se repete. No tempo de Samuel, o profeta Samuel enviou várias mensagens de demonstração para o povo, mas o povo pura e simplesmente não quis ouvir. E chegou um momento que o Senhor sabia que eles já não iam ouvir mais, então chamou ao descanso. E quando o povo mais necessitou, já não existia profeta. Porquê? Porque o Senhor também sabia que eles não queriam ouvir a mensagem do profeta Samuel. O mesmo aconteceu com Ellen White e com o povo adventista. Ellen White tinha enviado já duas mensagens muito importantes em 1909 e 1913, onde ela faz chamados a uma reforma, mas o povo não se quis arrepender. E então a guerra começa em 1914 e em 1915 Ellen White é chamada ao descanso. Mas ela já tinha profetizado o início de uma reforma. Ela diz que viu um movimento reformatório, não é? E esse movimento, então, ela escreve isto em 1913 e esse movimento, então, surgiu em 1915. Muito interessante como existe este paralelismo e como o Senhor dá-nos a entender que quando as mensagens não são ouvidas, então que os profetas não podem fazer mais. E então o Senhor também os chama a um descanso. E então o interessante é que realmente houve um remanescente. Nem todo o povo apostatou da Igreja Adventista. No começo da guerra, a nossa obra dividiu-se em dois partidos. 98% dos nossos membros chegaram, pelo estudo da Bíblia, à convicção de que é dever da consciência defender a pátria com armas, também aos sábados. Esta opinião, adotada unanimemente por todos os membros do comitê, foi comunicada imediatamente ao Ministro de Guerra. Mas 2% não concordou com esta decisão, sendo finalmente excluídos pelo seu comportamento indigno para um cristão. Vejam que tiveram um comportamento indigno para um cristão porque recusaram-se matar outras pessoas. Então foram acusados de ser indignos como cristãos unicamente porque não quiseram matar outras pessoas e quiseram continuar a guardar o sábado. Quando tais elementos têm a sua sorte merecida, fazem-nos um verdadeiro favor. Ou seja, quando eles são presos ou se eles são mortos, até eles fazem-nos um verdadeiro favor. Esses supostos cristãos, como eles afirmavam, que depois muitos deles foram presos, torturados e mortos, se eles têm essa sorte, então fazem um verdadeiro favor. O nosso comitê colocou até o dia de hoje todos os fundos supérfluos em empréstimo de guerra, e isto com a firme esperança que a Alemanha saia vitoriosa desta luta terrível. Muito bem, então, esta é a guerra na qual os adventistas tanto se orgulharam em participar. Vejamos o que diz a irmã White sobre quem é o Senhor da guerra. No Grande Conflito, página 589, é-nos dito: Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas, engolfadas no vício e sangue. Esse é o objetivo: incitar as nações à guerra, umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra, de preparo para estar em pé no dia de Deus. Então aqui vemos que Satanás deleita-se na guerra. Ele é o Senhor da guerra. A guerra é de Satanás e ele utiliza uns como oficiais, e a outros como soldados de combate, e a outros como pessoal de socorro médico, e ainda há outros com diversas atividades, mas necessita todos para que a sua empresa infernal possa funcionar. Por isso, todos, sejam católicos, Testemunhas de Jeová, islamitas ou adventistas, são uma peça-chave no campo de batalha ao serviço do grande enganador. Portanto, esta obra de Satanás é a máquina de Satanás, que é a guerra. E se nós pertencemos ou entramos dentro dessa máquina, nós estamos a fazer a obra, ou estamos a participar na obra deste grande Senhor da guerra, que é Satanás. Se nós não participamos, se os nossos atos são atos de amor e são antiviolentos, anti-sangue e a favor dos 10 mandamentos, então estaremos a fazer a obra do Senhor. Agora, há pessoas que dizem que isto foi algo que aconteceu unicamente na Europa e que nos Estados Unidos, que na Conferência Geral Adventista, que os líderes, que a liderança não tinha conhecimento desta guerra ou do que estava a acontecer, ou das decisões que tinham tomado os campos europeus. Será que isto é verdade? Vejamos alguns textos. Aqui temos um texto do Protocolo de Freedom, na página 48,
onde se afirma a liderança adventista: assim que instalou a guerra na Europa, estudamos cuidadosamente este assunto na América do Norte. O Comitê da Conferência da União Alemã sustém um ponto de vista bíblico com respeito ao serviço militar e de armas, como uma exigência civil, a qual tem direito toda a autoridade colocada por Deus, segundo 1 de Pedro 2, 13 e 14 e Romanos 13, 4 e 5. Também o Comitê da Conferência Geral, que teve sessão em novembro de 1915, tomou essa posição. Portanto, a Conferência Geral dos Adventistas tomou exatamente a mesma posição, ou seja, defendendo que se deveria ir à guerra. Manifestando nesse sentido que dava plena liberdade aos diversos países do mundo de adaptar-se às correspondentes posições legais, como até agora. Os irmãos da América do Norte puderam estudar o problema da guerra desde o princípio, nas suas distintas fases. Portanto, na América do Norte, na Conferência Geral, eles puderam analisar todas estas questões da guerra. Conversámos com irmãos que foram à guerra e posso dizer-lhes que em nenhum dos nossos irmãos da Europa encontrei um espírito mais militar que na América do Norte. E também posso dizer-lhes que os nossos irmãos na Europa são igualmente fiéis em espírito e em todo o seu proceder, como os nossos irmãos na América do Norte. Assim que instalou a guerra na Europa, estudámos cuidadosamente este assunto na América do Norte. A guerra surpreendeu-vos da noite para o dia. Surpreendeu-vos tão rapidamente que tinham de atuar, tinham que fazer algo. Não era possível esperar um único dia, mas nós tivemos 2 anos para investigar o assunto antes que ocorresse a guerra. Ou seja, já tinham pleno conhecimento daquilo que iria acontecer e ainda assim permitiram que todos os membros fossem à guerra e que participassem então nestes atos violentos, infringindo a lei de Deus. Contudo, depois de examinar cuidadosamente o assunto, apercebemos-nos que este nos confundia grandemente. Reunimos os nossos homens da maior experiência, os irmãos Spicer, Knox, Wilcox e o seu irmão, o relator Sinais dos Tempos, os irmãos Prexos e Thompson, nossos dirigentes na América do Norte, que ocupam os cargos mais importantes e contam com muita experiência. Portanto, os grandes líderes, as grandes mentes foram todas convocadas para estudar esta situação. Deve deixar-se que cada um atue segundo o ditado da sua consciência. Os irmãos da América do Norte representam o mesmo ponto de vista, moderado e tolerante, tal como aceitaram os nossos irmãos na Europa. Nós, na América do Norte, tivemos tempo, mas apesar das opiniões que tínhamos acerca da declaração dada, não enviámos nenhuma palavra de réplica para a Europa. Muito interessante, então não enviaram uma palavra de réplica para a Europa, disseram que está tudo muito bem e disseram então que podem atuar segundo aquilo que a sua consciência lhes diga. Portanto, se a um membro a sua consciência lhe diz que pode ir à guerra, ele poderia ir sem condição nenhuma, sem problema nenhum. Se eu dizia que a consciência lhe informava que não deveria ir à guerra, então ele não ia à guerra. Este foi o grande problema e continua a ser o grande problema da Igreja Adventista, é este tema da consciência. E nós já vamos analisar num estudo, aliás, no próximo estudo, esta questão da consciência. Será que nós podemos confiar na nossa própria consciência? Será que é a nossa consciência que nos guia? Iremos estudar isso e é muito interessante para nós vermos como isso foi um problema muito grande dentro da Igreja Adventista. Mas agora vejamos outro aspecto. Expulsos e perseguidos. Vejamos como é que tanto os irmãos, ou seja, aqueles 2% que não aceitaram ir à guerra, acabaram por ser expulsos da igreja e perseguidos pelos próprios irmãos. E os irmãos eram os mesmos que os acusavam perante as autoridades para eles serem presos, torturados e mortos. Em todos os tempos, os mensageiros de Deus foram perseguidos, mas ainda que tenham sofrido, a palavra de Deus foi partilhada. Todo o discípulo de Cristo tem que fazer o mesmo e seguir avante com este trabalho. A irmã White escreveu sobre este tema e concedeu-nos a explicação de porquê o povo de Deus haveria de sofrer perseguição. No tempo de Israel, no tempo de Jesus e no tempo dos primeiros cristãos, os verdadeiros herdeiros do reino de Deus foram perseguidos. Com o remanescente da Igreja Adventista passou exatamente o mesmo. Há outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Haja um revivimento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito da opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição.
Entre os adeptos do Adventismo surgiu uma divisão depois da declaração de guerra. A maioria queria deixar sem vigência a doutrina durante o tempo de guerra. A parte restante pediu a santificação do sábado, também nesse tempo difícil. Os contrastes provocaram finalmente a exclusão dos adeptos da velha fé. Aqui vemos como então os adeptos da velha fé, da fé verdadeira, terminaram por ser excluídos por aqueles membros que queriam infringir os 10 mandamentos. O que afirmaram então os 2% excluídos? Eles disseram: preferimos a pobreza, o opróbrio, a separação dos nossos amigos ou qualquer sofrimento do que contaminar a alma com o pecado. A morte antes que a desonra ou a transgressão da lei de Deus deveria ser o lema de todo o cristão. Como povo que professa ser constituído por reformadores que atesouram as mais solenes e purificadoras verdades da palavra de Deus, devemos elevar a norma mais alto do que está posta atualmente. Então aqui vejamos agora alguns exemplos de irmãos que entregaram os outros irmãos que acabaram por ser expulsos da igreja. Anciãos da igreja receberam a ordem de entregar à polícia os irmãos do movimento da Reforma. E se não tinham ânimo suficiente para tal atitude, então deviam retê-los até que a direção do pastorado tivesse pleno conhecimento do assunto e assim poder resolvê-lo via telegráfica. Numa sessão de tribunal, ao qual uma irmã tinha sido levada e presa durante a guerra pelo conselho de um pastor adventista, obteve-se o seguinte resultado. O pastor fez com que esta irmã fosse presa na rua de Cole e foi chamado, portanto, também à sessão de tribunal como testemunha. Foi ao tribunal de guerra e o pastor declarou então que em tempo da guerra era permitido matar e que estes poucos adventistas que opinavam de maneira distinta eram fanáticos exaltados, que alguns eram excluídos da igreja e que outros retiraram-se por livre vontade. Na segunda sessão, esta irmã foi condenada a 9 meses de prisão. Em Berlim, 1915, 2 irmãos foram condenados a 5 anos de prisão. Também neste caso descobriu, quando se fez o exame de interrogatório, que o pastor adventista de Bremen fez com que um destes irmãos fosse preso na rua. Durante o julgamento, chamou estes irmãos de impostores. Mas tinham sido castigados pelo sábado e porque, como cristãos, não queriam prestar serviço na guerra. Como consequência da sua objeção de portar armas entre os anos 1914 e 1917, cerca de 70 jovens adventistas foram condenados à prisão e aos campos de trabalho duro por um período que variava entre 2 e 16 anos. Na Rússia, trabalhava-se em circunstâncias particularmente difíceis. O pastor Henrique Unrau foi expulso da igreja, denunciado e preso devido à sua fé. Os pastores Oswald e Manjura, que tiveram cargos na obra, e Vladimir Androvich Shelkov foram mortos como mártires, seguidos pelos irmãos Proky, Frank, Beckner, Regier, Gomanenko e Remer e Nietvich, e tantos outros que testemunharam a verdade. Outro caso é o de um irmão da Checoslováquia. Dizia-se que tinha sido condenado à morte por fome. Foi atirado por uma cela escura e então a porta fechada. Estes são apenas alguns exemplos de tantos e tantos adventistas que naquele momento, naquela altura, sofreram por amor à verdade. Que se quiseram manter fiéis àquilo que o Senhor afirmou. Aquilo que o Senhor lhes tinha pedido. Quiseram se manter fiéis aos 10 mandamentos, ao sábado, e não quiseram infringir o 6º mandamento, não quiseram matar outro ser humano. Tiveram que sofrer por isso. Eu acredito fielmente que nós não poderemos, unicamente para nos satisfazer a nós, infringir a lei dos 10 mandamentos. Ou para nós não sofrermos, ou para estarmos mais confortáveis, poderemos infringir. Se isso fosse verdade, então também aqueles cristãos dos primeiros séculos teriam também renunciado à sua fé e teriam vivido uma vida mais pacífica. Mas nós não criticamos a postura desses cristãos, não é? Portanto, por que criticar a postura daqueles que se quiseram manter fiéis? É uma luta, como já disse anteriormente, entre Satanás e entre Jesus. E Satanás quer provar que os 10 mandamentos são injustos, que não se podem guardar e que não se devem guardar. Infelizmente, esta foi a postura da Igreja Adventista também. A partir de 1914 ensinou que em tempos de guerra que se pode infringir o sábado e
que se pode matar inclusivamente no dia de sábado. Essa postura não mudou e continua a ter essa postura. E então dizem, desde que a sua consciência lhes permita fazer isso, então que estão libertos para o fazer. Nós, infelizmente, não podemos abordar todos estes aspectos, ainda temos mais 2 temas que iremos dar, mas é impossível abordarmos todos estes aspectos porque é uma história muito, muito comprida. Mas temos um livro que eu gostaria de vos mostrar, que se chama Um Povo que Leva a Arca, um livro que relata toda esta situação, desde a guerra, não é? Desde qual era o desejo de Deus, quais eram os motivos para que se há guerra no Antigo Testamento, não é? E vai fazer todo um percurso até chegarmos aos dias de hoje, a reforma profetizada, porque é que existiu uma reforma, será que ela foi profetizada ou será que ela não foi, tem razões para existir ou não tem. Portanto, tudo isso e muito mais podem encontrar neste livro. Se quiserem uma cópia deste livro, basta escreverem nos comentários aqui deste vídeo no YouTube e então nós vamos fazer chegar uma cópia, tá bom? Portanto, que o Senhor vos abençoe, continuem com este estudo, faltam mais 2 estudos e desejo então que nos possam seguir para entender com mais profundidade ainda mais os temas que iremos dar. Que o Senhor vos abençoe.